Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho no capítulo 26. Dar de graça o que de graça receber. Começamos a estudar o capítulo a semana passada com a Sandra. Ela findou o capítulo 25. Começamos o capítulo 26. E ela foi até quase o finalzinho da parte que fala preces pagas. Dos itens lá, itens 3 e 4. Ela está no finalzinho do item 3 e 4, ela fez algum comentário sobre as preces pagas, que é algo comum entre nós, né? É algo comum porque nós observamos assim, algumas pessoas elas falam assim, você pede para tal pessoa fazer uma oração por mim, pede para tal pessoa fazer uma prece para mim, por mim, e é justo, nós fazemos as vibrações, nós fazemos as preces pelas pessoas e fazemos mesmo, mas nós também precisamos ter o hábito de orar, o hábito de fazer preces por nós mesmos, pelos nossos familiares e, enfim, por tudo que nos rodeia, por toda a nossa, tudo que nos rodeia na nossa existência aqui no mundo. Mas você tem uma classificação aqui nesse capítulo, que é onde diz que quem pede para fazer as preces é uma coisa, mas existe também aqueles que pagam pelas suas preces, aqueles que pagam alguma quantia para outro rezar por eles, para fazer esse tipo de trabalho por eles, para fazer esse tipo de pedidos por eles. E Jesus disse aqui, né? Aí nós vimos lá no começo do capítulo, lá do item, preces pagas, no item 4, disse já ainda Jesus, não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Então, era um costume se retirar o dinheiro do povo para poder fazer para que essas preces fossem atendidas. Eles se tornavam intermediários de Deus, era pago um valor e, como sendo intermediários de Deus, eles se colocavam numa posição de alguém que estava próximo de Deus e faziam essas preces e cobravam e retiravam dinheiro, muitas vezes um dinheiro que as pessoas nem tinham, né, para poder intermediar e para poder levar até Deus esses pedidos e tudo mais. E Jesus chama a atenção disso também, como ele vem chamando a nossa atenção em diversas passagens aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chama a nossa atenção para isso também, quando ele nos diz que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Então o que acontece? A pretexto de ser intermediário de Deus, eu levo um dinheiro do povo para poder fazer com que esse povo tenha entrada, livre entrada nos céus. Né? Então, como era feito, como é dito, e como até hoje a gente encontra também alguns lugares que cobram para poder intermediar esses pedidos entre o homem e Deus. E os espíritos também. Né? E aí no final, a Sandra leu inteiro praticamente o item 3 e o item 4, no final do item 4, Allan Kardec nos chama a atenção para isso. Ele nos diz assim, as preces pagas têm ainda outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre da obrigação, desde que deu o dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Então o que acontece? Nós estamos comercializando a prece, comercializando a religião, comercializando a palavra de Jesus, comercializando todo esse trabalho que é feito
dentro dos templos religiosos. Nós precisamos tomar cuidado com isso, para que não nos transformemos, a religião em mercantilismo, não transformemos a religião em algo que se paga para fazer, se paga para ser enterrado, se paga para fazer prece pelas pessoas. Isso denota o quê? Além da ineficácia da prece propriamente dita, denota o desconhecimento da reencarnação. A gente sabe que nós... E denota também o desconhecimento do quê? Dos espíritos que nos cercam. Porque nós estamos delegando para outro, o outro está delegando para outro, a gente está comercializando essa prece, então ela perde o seu valor. E como nós estamos em contato com diversos espíritos, esses espíritos se apropriam também dessas pessoas, se apropriam dessas situações para poder fazer chacota, para poder fazer com que essas pessoas achem que elas vão ter um encontro no mundo espiritual, um encontro com Deus, um encontro, e já tem lá algo garantido por conta dessa comercialização. Eu gostaria de fazer uma observação que existe no livro Entre o Céu e a Terra. Logo no primeiro capítulo do livro Entre o Céu e a Terra, e o André Luiz, ele é assim especialista nos livros dele em mostrar, em nos trazer nos mostrar como funciona do mundo espiritual para a Terra todo esse processo. E ali, logo no primeiro capítulo do livro, após o prefácio no capítulo 1, se chama Em Torno da Prece. Gostaria de chamar a atenção para todos, eu não vou ler o capítulo, mas gostaria de chamar a atenção para todos, para que todos pudessem pegar o livro Entre o Céu e a Terra e pudessem dar uma lida nesse primeiro capítulo, que fala em torno da prece. Ali no livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz ele está em nosso lar, no princípio do livro ele está em nosso lar, que é onde ele reside, está com Clarencio. E o Clarencio esclarece muitas coisas em torno da prece. Porque quando nós fazemos a prece por nossa conta, nós pedimos a prece, eu trouxe aqui uma anotação desse capítulo que eu acho importante para o nosso conhecimento. Por que é importante nós tomarmos a atitude das nossas próprias preces? E o Clarencio esclarece ali, logo no primeiro capítulo, que quando você entra em prece, pelo pensamento, você faz um apelo pelo pensamento. Então você olha a importância da prece e a importância de nós fazermos as nossas próprias preces. Então o que ele explica? Que você apela pelo pensamento, a prece é um apelo pelo pensamento. E você submete ao poder divino o seu pensamento. Aquele pedido que você faz, você submete ao poder divino, e o grau de potência que você tem, que você estabelece através desse pensamento, porque o teu pensamento gera ondas, e você tem um grau de potência no seu pedido, o que acontece? Você imediatamente faz uma ligação com as inteligências capazes de atenderem esse pedido. Então, por que a importância da prece? O meu pensamento, eu apelo pelo pensamento, eu imediatamente submeto a esse pensamento ao poder divino, e pela força do meu pensamento, pelo grau de potência que existe nesse pensamento, nesse pedido, imediatamente eu faço a ligação com as inteligências capazes de atender esse apelo. Olha como é importante a prece, como é importante fazer isso. E quando eu delego para uma outra pessoa, sobretudo pago para que uma outra pessoa faça esse serviço por mim, eu simplesmente estou deixando de usar minha capacidade mental, estou deixando de abrir o meu pensamento e fazer esse contato com o mundo espiritual, esse contato estreito com o mundo espiritual. Vale a pena ler o capítulo 1 e todo o livro Entre a Terra e o Céu, não só o capítulo 1, mas ler esse capítulo em torno da prece. Nós vamos voltar no próximo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a prece, mas é importante que nós tenhamos isso na nossa mente. Esse mecanismo da prece. Esse mecanismo,
Isso é técnica, é uma técnica, vamos dizer assim. É um mecanismo que nos une ao poder divino, que nos une aos espíritos que estão perto de nós. Portanto, se nós fazemos, o Clarencio esclarece lá, portanto, se nós fazemos preces de um teor material, só de um teor material, o que acontece? Nós pedimos, eu quero ganhar na loteria, eu quero um emprego, eu quero arrumar uma namorada, essa não tá boa, eu quero outra, eu quero desfazer meu casamento para fazer um casamento, enfim. E vou fazendo esses pedidos de ordem material, nós também emitimos um apelo pelo pensamento, só que nós nos unimos a quê? Aquela inteligência, aquelas inteligências que podem atender o nosso apelo, aquelas inteligências que estão próximas de nós. Vale a pena ler o capítulo 1 do livro Entre a Terra e o Céu, em torno da prece. E o Evangelho segundo o Espiritismo continua aqui no item 5, vendilhões expulsos do templo. E nos diz assim, o Evangelho de Marcos e semelhante em Mateus capítulos 11 e 21, capítulos 11 e 21, versículos 15 e 18, 12 e 13 respectivamente. Chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes, porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam escogitando de que todos haviam de perder, porque todo o povo o admirava e sua doutrina, e tinham medo dele. E aí Kardec faz uma explicação que vale uma meditação nossa. O próprio texto evangélico vale uma meditação nossa, porque o Kardec vem falando sobre isso já há diversos capítulos. Nesses últimos capítulos, vem falando sobre as atitudes de Jesus. E nós podemos ter uma atitude errada, um pensamento errado da atitude de Jesus. Então ele diz assim, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Ele nos chama a atenção. Agora o comentário de Allan Kardec. Jesus expulsou os vendilhões do templo, e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Então nós temos uma importante observação de Allan Kardec, que nos chama a atenção para o texto evangélico, que o homem, nós não temos direito de cobrar nada de Deus. Nós assumimos compromissos no plano espiritual, nós voltamos para a terra, abraçamos as diversas religiões e aquelas que estão de acordo com o nosso pensamento, que estão de acordo com a nossa cultura, com as nossas vibrações, com o povo que nós vivemos, com a cultura que nós vivemos, mas nós não temos o direito de cobrar de Deus nada. E nem temos o direito de pagar para que Deus faça alguma coisa. Só que existe um porém, que vale a nossa meditação sobre esse capítulo de Jesus no templo. Outro dia eu estava assistindo uma palestra pela internet, achei bem interessante. Falava sobre Jesus no templo, falava sobre Jesus expulsar os vendilhões do templo, e no final da palestra foi aberto para as questões, porque essa questão se abre realmente na nossa mente. E uma pessoa perguntou para a pessoa que estava fazendo a palestra, quer dizer que Jesus, naquele momento de raiva, ela usou essa expressão, naquele momento de raiva, naquele momento de ira, Jesus foi lá e deu um sopapo na cara de todo mundo, expulsou, derrubou as mesas, etc, etc. Não. E é aí que nós precisamos tomar cuidado com as nossas interpretações. Em primeiro lugar, Jesus é um Espírito divino. Ele jamais teria uma atitude dessa. Jamais tomaria uma atitude dessa. Quando nós lemos os textos evangélicos, nós precisamos tomar alguns cuidados
E o Allan Kardec vem chamando a nossa atenção desde lá da separação, do divórcio, daquele capítulo que fala sobre o divórcio, e Jesus, e ele fala, Jesus não veio pregar a discórdia, Jesus não veio trazer a discórdia. Não sei se vocês lembram que ao longo desses capítulos, eles vêm e os Espíritos vêm chamando a nossa atenção para isso. Porque muitas vezes um texto evangélico mal interpretado pode achar que Jesus chegou lá e chicoteou todo mundo, Jesus fez. Todo o trabalho que Jesus fazia na terra era um trabalho voltado para as Escrituras. Ele estava cumprindo a lei. Ele estava cumprindo a lei e ele não estava lá tendo nenhum momento de fúria, nenhum momento de ira. Não foi um momento de fúria que Jesus teve, que ele chegou lá e foi chutando e dando sopapo na cara de todo mundo que estava ali dentro do templo. Nós vamos encontrar essa interpretação como uma mímica profética, porque tudo que Jesus fazia, ele vinha trazer uma profecia. Ele nos traz a profecia da purificação do templo. Ele não tomou essa atitude de derrubar e de bater em todo mundo absolutamente. Ele nos traz aquilo que já estava explicado nos Salmos, que se nós formos buscar lá nos Salmos, nós vamos encontrar aonde existe no Salmo 69, e ele diz assim: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Foi uma mímica profética que aqueles que estudam as Escrituras denominam dessa forma, chamada mímica profética. Todos os profetas, e Jesus era um profeta também, utilizam esses recursos para mostrar para a população, para mostrar para o povo que conhece, que tem algum conhecimento das Escrituras, que já tinham algum conhecimento das Escrituras Sagradas, do Velho Testamento, mostrar o quê? Que era unicamente uma purificação do templo. Jesus ele não estava raivoso, ele não estava irado, ele estava indignado. Indignado, se mostra indignado com o acontecimento, com o que estava acontecendo dentro do templo. E dá mais uma lição, que Jesus não admite o comércio das coisas sagradas. E foi ali que ele deu um grande exemplo, que dentro de um templo não se comete o quê? Não se admite o comércio das coisas sagradas. E ele mostra ali, e óbvio, tem muita gente que tira esse ensinamento de Jesus, por Jesus ir lá fazer uma cena, vamos dizer assim, e Jesus vai, ele perde, inclusive porque historicamente falando, se nós formos buscar, se a gente voltar no tempo, e nós entrarmos dentro do templo de Jerusalém, o que nós vamos encontrar dentro do templo de Jerusalém? Mais de 20.000 pessoas trabalhando ali dentro do templo. E uma centena de guardas tomando conta do templo. Então nós vamos encontrar o quê? Mais de 20.000 pessoas trabalhando, escribas, sacerdotes, e todos observando o que se passa dentro do templo. Uma centena de guardas tomando conta. Nós vamos observar que existe, basta pegar os livros de história e a gente lembrar um pouco do que a gente estudou lá no ginásio, no colegial. Nós vamos, lá nos nossos estudos de história, nós vamos lembrar o quê? Que nós estamos sobre o Império Romano. E que na frente do templo existia uma torre chamada Torre Antônia, que tinham lá milhares de guardas do Império Romano. Bastava Jesus chegar lá e dar um sopapo em alguém, ou empurrar uma mesa, ou armar um círculo lá dentro do templo, o que acontecia com ele? No mesmo minuto ele era preso. Imediatamente ele era preso. Só que a vibração magnética de Jesus era tamanha, que ele mostra que não deve existir esse comércio dentro do templo, e o que acontece? Com essa vibração e com esse magnetismo que Jesus tem, ele traz mais um conhecimento.
e ele traz mais um ensinamento para dentro do templo, mostrando que nós não devemos o quê? Comercializar com as coisas sagradas. Por isso que se engana. É bom a gente ter esse tipo de conhecimento, é bom a gente lembrar, é bom a gente contextualizar o que acontece no Império, lá no Império Romano, em Jerusalém, como Jesus encontra esse Império. Porque dá a impressão que ele entrou aqui num pátio de uma igreja, onde tem uma igreja qualquer, e ele vai lá, vai chutando tudo, dá chicoteada, que eles falam inclusive em laço, em chicote, só que ele utilizou um laço realmente para expulsar alguns animais que eles sacrificavam, que era comum o sacrifício desses animais, e eles sacrificavam, os judeus sacrificavam esses animais, e ele dentro do templo, ele toma essa atitude. Só que imediatamente, se ele fizesse uma coisa, é só nós nos reportarmos a Jerusalém, e nós vamos observar o quê? Que se Jesus tomasse uma atitude intempestiva dessa, imediatamente ele seria preso. Porque ele estava ali no meio de 20 mil pessoas trabalhando dentro do templo. 20 mil pessoas. Uma centena de guardas tomando conta do templo, e a torre lá, a Torre Antônia, onde tinham milhares de guardas também do Império Romano, todos tomando conta do templo e todos tomando conta das invasões. Isso não poderia jamais acontecer. Então, a gente tem que ter essa visão também daquilo que Jesus veio trazer. Isso é importante para nós entendermos. E o que fica dessa lição, e o que Kardec nos diz aqui, e fica guardado dessa lição, que um templo não é lugar de comércio. Não pode haver comércio dentro do templo. Foi isso que Jesus nos ensinou. E outra coisa, expulsou os vendilhões do templo, vamos dizer assim, e assim condenou o tráfico das coisas santas, como nos diz Allan Kardec, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a sua entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. E é o que nós observamos, através da coleção André Luiz, nós observamos esses espíritos que se acham numa posição. O que acontece com esses espíritos que se acham numa posição quando voltam ao mundo espiritual e acham que tem uma posição, que tem essa posição, que tem esse direito, porque compraram esse direito essa bênção, ou compraram essa prece. Como eles voltam ao mundo espiritual, o que acontece? Eles se revoltam e acabam fazendo parte desses espíritos revoltados, voltam ao mundo espiritual, fazem parte desses espíritos revoltados, porque não encontram aquilo que eles gostariam de encontrar. Nós temos grandes exemplos no livro Libertação. O livro Libertação talvez é um dos grandes livros que trata sobre a condição desses espíritos que retornam ao mundo espiritual e se encontram nessas condições, os dragões e esses espíritos que seguem esses dragões, que são aqueles revoltados, que não se revoltam, porque eles falam: gente, eu comprei um espaço no mundo espiritual, na terra, no céu, eu comprei, aí de repente eu tenho uma doença. Fala: escuta, meu Deus, e eu que comprei aqui, como é que é esse negócio? Sabe? Não aceitam nós não aceitamos essas condições, nós não aceitamos essa prova que nós temos que passar, que nós assumimos no plano espiritual. E aí o que acontece? Eles se revoltam e passam a fazer parte desses espíritos revoltados e se juntam a outros espíritos que andam pela terra, ou espíritos que estão lá nas trevas e são levados para essas comunidades que fazem, aonde eles se afinam, aonde há essa sintonia, aonde há a sintonia pelo pensamento e por esse desejo, vamos dizer assim, de serem recebidos, nosso desejo de sermos recebidos pelo mundo espiritual, com tapete, etc, etc. Achando que nós vamos encontrar uma situação que na verdade nós não encontramos. E aí nós passamos para uma outra parte, no item 7, que se chama mediunidade gratuita. E que é uma parte também bastante importante para nós, médiuns, sobretudo que diz respeito à terça-feira, aos trabalhos das terças, aos trabalhos das quartas, das quintas, das sextas,
porque nós temos salas de desenvolvimento no grupo, inúmeras salas de educação mediúnica no grupo, e nós precisamos entender a questão da mediunidade. Precisamos entender a questão daqueles espíritos que nós estamos sintonizando e de como nós estamos trabalhando a nossa mediunidade. Porque a nossa mediunidade ela não acontece somente dentro do grupo. E eu volto a falar sobre André Luiz. Volto a me reportar ao livro Libertação, e esse livro Libertação ele traz um caso prático desses espíritos, dessa mediunidade. São espíritos, são lugares onde existe uma cobrança por essa mediunidade, existe uma cobrança por esse trabalho que é feito, e existem lugares onde não há cobrança desse trabalho. Lugares onde o trabalho é feito com amor, onde o trabalho é feito gratuitamente e sob a orientação dos espíritos superiores. Ele faz lá no livro, o André Luiz, ele faz uma distinção entre os dois lugares, porque há uma pessoa que está sofrendo um grande processo obsessivo e ela é levada, essa mulher é levada para dentro de um centro espírita, aonde é cobrado, e ele mostra todo aquele processo daqueles espíritos que estão ali, galhofeiros, espíritos que estão ali com aquele médium que cobra, aquele médium que faz o trabalho onde ele cobra, e depois o trabalho maravilhoso que é feito com a mesma pessoa, com os mesmos obsessores, quando é levada numa reunião espírita simples, dentro de uma casa. Afinal de contas, o livro foi escrito em 1949, onde não existiam os grandes centros espíritas, nem as suas federações, nem as suas federações, enfim, unidas. Eles eram feitos dentro das casas, esses trabalhos, de um grande processo o que acontece com o grande processo de desobsessão dessa mulher. E ali nós temos uma explicação naquele capítulo 18 do livro Libertação. Nós temos uma grande explicação também do Gubbio sobre esse trabalho que é feito, como é entendida a questão da mediunidade. E ele começa aqui, começa logo com o comentário de Allan Kardec. Vocês não querem levá-la para dentro da sala de passe? Melhor lá em cima? Então ele diz assim: mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar, não tive consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Agora, ele nos chama a atenção não mais só na questão da prece. Agora eu não estou pagando mais só para obter uma prece, para obter um favor no mundo espiritual, para obter um favor nos céus, como é dito. Eu estou pagando por um serviço de um espírito. Estou pagando por um serviço de um médium, que é um intermediário, como todo mundo sabe, é um intermediário do espírito, e eu estou pagando por um favor desse espírito que vem através desse médium, que vem através do trabalho desse médium. Eu estou pagando ali, estou comercializando um dom, como ele diz aqui, que é dado por Deus a todos, porque todos nós somos médiuns, que é dado por Deus a todos nós, como uma luz que se derrama sobre a terra. Todos nós somos médiuns, e estou comercializando
esse dom, aquilo que eu tenho. Agora, cabe a nós perguntar, que espírito se aproxima de mim quando eu, médium, estou comercializando a minha mediunidade? Estou trazendo lá. E que pessoas se aproximam de mim? Que pedidos essas pessoas fazem a mim quando eu estou comercializando a minha mediunidade? E eu me volto à questão da prece, quando nós falamos lá no começo do texto lá que nós estávamos lendo sobre a prece paga. Eu retorno lá e faço das mesmas palavras de Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu sobre a prece, a mesma questão da mediunidade paga. Eu apelo pelo pensamento ao espírito, aos espíritos como médium. Vou fazer uma analogia daquilo que o Clarencio fala para o André Luiz sobre a prece no capítulo 1 do livro Entre a Terra e o Céu. Vou fazer uma analogia com a mediunidade. E é o que está chamando a nossa atenção Allan Kardec. Eu apelo para os espíritos, pelo pensamento, eu submeto ao poder divino. Na verdade, eu não estou mais submetendo ao poder divino, eu estou submetendo ao mundo espiritual de uma forma geral. Estou cobrando pelo meu serviço. E imediatamente eu sintonizo pela minha potência como médium. Naquele momento que estou cobrando, eu sintonizo com o quê? Com as inteligências capazes de entender o meu apelo. Então, imediatamente eu sintonizo com as inteligências capazes de atender o meu apelo. Se eu sou um médium que eu trabalho em benefício, que eu trabalho gratuitamente, que eu venho dedicar, se eu tenho uma casa, se eu tenho um centro espírita, como funcionam os centros espíritas, que eles oferecem todo esse serviço gratuito, que eles oferecem todo esse consolo, que eles trazem o estudo, que eles trazem o trabalho mediúnico, a educação mediúnica e tudo aquilo que é feito, como é o procedimento e com quem eu sintonizo dentro dessa casa. Agora, se eu comercializo a minha mediunidade, com quem eu sintonizo? Qual a minha potência de pensamento? Qual a minha potência de trabalho frente ao mundo espiritual? Quem eu estou sintonizando? Quem eu estou sintonizando pelo poder da prece e quem eu estou o quê? Evocando. Porque existe uma diferença, e lá nesse capítulo, entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, ele faz essa distinção também, Clarencio, que existe quando você sintoniza pela prece com o mundo espiritual superior, você está sintonizando, é uma prece. Quando você se junta a espíritos que você está fazendo, que você está, através daquele pedido, você está pedindo algo ruim, ou está levando a maldade, ou coisa assim, qualquer coisa que o valha em torno daquele material, eu não estou mais fazendo, eu não estou mais sintonizando, e eu não estou mais buscando o plano espiritual superior, eu estou invocando aqueles espíritos que estão ali para fazerem aquele tipo de trabalho. E eles vão usar a minha mediunidade para fazer isso. Então aí eu falo, olha, você deixa tanto, que eu faço tanto para você, você traz não sei o que nós vamos fazer não sei o que lá, trago o seu amor em 7 dias, faço isso, faço aquilo, trago, restabeleço lá aquilo que eu... Enfim, é uma comercialização de um dom, de algo que Deus derrama sobre todos nós. E que nós vamos, obviamente, prestar contas de todo esse dom que nós recebemos. Porque tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós estamos submetidos à lei. Nós estamos submetidos à lei, e submetidos à lei, nós vamos prestar contas daquilo que nós fazemos aqui na Terra. E a mediunidade, ela esse é um ponto também onde nós vamos prestar contas. Eu vou encerrar aqui no capítulo item 7, onde ele fala, onde ele nos traz essa explicação que ele chama de os médiuns modernos, que ele, há 150 anos atrás, ele escreveu, e me parece que continuam modernos ainda, né? Após 150 anos, existe ainda uma modernidade nesses médiuns que cobram, que eles chamam os médiuns modernos.
são os médiums que cobram, e existe na nossa época também ainda aqueles que se prestam a esse tipo de trabalho. E aí, aí a Sandra continua na semana que vem, a partir do item 8, e ela vai falar aqui muito mais sobre a mediunidade gratuita. Antes de todo mundo subir, eu queria fazer eu quero fazer um convite, um lembrete, que entre os dias 23, 24, 25 e 26 de novembro, na próxima semana, das 16 às 22 horas, nós vamos ter um bazar aqui no centro. No andar aqui aqui no subsolo, nós vamos ter um bazar do Secor, onde as voluntárias do Secor realizarão o bazar anual, na sala da Folha Espíritas, nesses dias que eu tinha falado, né? 23, 24, 25 e 26, das 16 às 22 horas. Nós vamos ter oportunidade aí de conhecer o trabalho do Secor, comprar alguns presentes, algumas lembranças, e ajudar as oficinas Paulo de Tarso do Secor, em Diadema, bem como o Lar do Alvorecer, e também a manutenção do Grupo Espírita Caibachuta, que esse dinheiro que é arrecadado é trazido, é doado, uma parte vai para as oficinas e uma parte vai também para o trabalho aqui do grupo e o trabalho do Lar do Alvorecer. Então estão todos convidados, vamos prestigiar aí o pessoal do Secor, que vai fazer esse trabalho que foi feito, um trabalho que foi feito pelas mães, pelas crianças, crianças e jovens, pelos jovens do Secor, e pelas voluntárias também. Olha, pelas mães. Eu estou pensando no grupo de mães também.